A Rússia deve ter pensado que já tinha visto de tudo na Crimeia. A fortaleza já havia se tornado um problema, enquanto os drones da Ucrânia arruinavam a logística, destruíam o transporte marítimo e pareciam sobrevoar toda a Crimeia todas as noites para destruir defesas aéreas, depósitos e outros alvos. Mas a Rússia já deveria saber que a Ucrânia sempre tem mais truques na manga. E o que acabamos de ver foi uma grande cartada. Mergulhadores da unidade Ômega da Ucrânia realizaram o impensável. Operando bem atrás das linhas inimigas, eles fizeram algo que deixaria um roteirista de Hollywood orgulhoso de ter criado. E o que isso diz à Rússia é que a batalha pela Crimeia escalou. A Ucrânia não está mais apenas atacando de longe. Ela consegue colocar pessoas na península. Vamos começar pelo básico. Em 17 de julho, foi noticiado que a Ucrânia realizou um novo ataque à base aérea de Saki, na Crimeia. Esse foi o quarto ataque consecutivo contra Saki no período de um mês, e causou muitos danos. Operadores ucranianos aguardaram o momento ideal para atacar. Ao invés de atacar as aeronaves russas escondidas nos hangares, operadores ucranianos permitiram que essas aeronaves começassem a taxiar. Falsa esperança para os otários russos. Enquanto a Ucrânia aguardava, um Su-24M foi para a pista. Ele ia decolar quando drones ucranianos atacaram. Dois atingiram o Su-24M em um ataque preciso, mostrando a eficácia dos drones ucranianos. O primeiro acertou o nariz do Su-24M, quebrando-o em pedaços, enquanto o piloto, a poucos centímetros de distância, assistia. Com o nariz despedaçado, o segundo drone ucraniano atingiu os tanques de combustível e destruiu o caça russo. As imagens já foram compartilhadas. Não há dúvida de que a Ucrânia fez exatamente o que disse que fez. Podemos ver um dos drones da Ucrânia com o Su-24M na mira, descendo rápido e acertando o alvo. Em um só golpe, as operações aéreas russas na Crimeia ficaram mais caras. O Kremlin precisa correr para encontrar um caça para enviar à península sitiada em substituição ao Su-24M, que acabou de perder. Mas essa não é a verdadeira história. Por mais impressionante que tenha sido o quarto ataque contra Saki em um mês, se considerarmos apenas o básico, esse ataque foi diferente de todos os anteriores da Ucrânia na Crimeia. Geralmente, falaríamos de drones lançados do continente, ou talvez da superfície de drones marítimos no Mar Negro nesse tipo de ataque. Desta vez não. O último sucesso da Ucrânia não veio de seus operadores de drones usuais. Em uma história digna de filme, a Ucrânia enviou mergulhadores de combate à Crimeia para atacar a base aérea de Saki. Esses mergulhadores pertencem ao Centro de Forças Especiais Ômega, da Guarda Nacional da Ucrânia. Eles são treinados para missões que o soldado ucraniano comum não está preparado para fazer. Ômega é especial. Os operadores Ômega, pouco mencionados na guerra da Ucrânia contra a Rússia, estão entre os melhores do país. O Centro de Forças Especiais Ômega possui 8 destacamentos, também conhecidos como Ômega, referência à coesão da unidade e capacidade de agir nas sombras. A missão da Ômega é simples: garantir a segurança nacional e a defesa, combater o terrorismo e repelir agressões armadas contra a Ucrânia. No contexto da chamada Operação Militar Especial de Putin, isso basicamente significa encontrar qualquer coisa russa e destruí-la. Somente os operativos de elite da Ucrânia integram a Ômega. Acredita-se que o centro tenha entre 501 e 1.500 militares, segundo o Military Land. Cada um desses membros é especialista altamente treinado. Paraquedistas, especialistas em guerra montada e outros que passaram a carreira treinando para circunstâncias muito específicas acabam entrando na Ômega. E também os mergulhadores de combate, as estrelas do show de Saki. Nós não sabemos muito sobre a natureza exata da operação que Ômega realizou em Saki. Isso é de se esperar. Um centro como o Ômega não divulgará todos os detalhes de uma operação clandestina após o ocorrido. Uma estratégia que já funcionou pode dar certo novamente, se a Rússia não souber como foi feita. Mas sabemos um pouco graças a uma postagem no Telegram do comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, Oleksandr Pivnenko. Em sua postagem de 16 de julho, Pivnenko disse: "Nossas forças especiais do Centro de Operações Especiais Ômega destruíram um bombardeiro russo Su-24M no aeródromo militar de Saki, na Crimeia temporariamente ocupada. Mergulhadores de combate do Centro de Operações Especiais Ômega realizaram a operação com sucesso, que novamente demonstraram sua capacidade de atacar com precisão alvos inimigos bem além de suas linhas." A mídia United 24 informa que a operação levou 3 semanas para ser preparada. Foi realizada com apoio da Força Aérea e do Serviço de Segurança da Ucrânia.
Pivinenko então compartilhou alguns pequenos detalhes sobre o que a operação envolveu. O alvo foi identificado dias antes do ataque dos mergulhadores. A Guarda Nacional sabia que a Rússia tinha um Su-24M em saque, provavelmente usado para lançar mísseis contra o território continental da Ucrânia. O planejamento ocorreu enquanto as forças especiais Ômega preparavam uma infiltração na Crimeia, de onde eles lançariam drones para atacar o Su-24M. Além disso, só podemos supor com base no que sabemos sobre o trabalho dos mergulhadores de combate. Esses mergulhadores precisariam ser levados para a Crimeia de algum modo, talvez usando um barco de patrulha ou submersível para mantê-los escondidos. Eles ainda precisariam enfrentar o desafio de chegar a uma área costeira na Crimeia para lançar os drones e fugir. Não se esqueça, eles tiveram que levar os drones também. Tudo isso enquanto lidavam com os aspectos de navegação da missão, o que envolvia nadar debaixo d'água, enfrentando marés e correntes para atingir o objetivo. Qualquer erro teria custado caro. Ir ao local costeiro errado poderia encerrar a operação antes de começar. Sim, esses mergulhadores de combate teriam as ferramentas necessárias. Tablets à prova d'água agora estão disponíveis para quem assume essa função, oferecendo ajuda de navegação via GPS e posicionamento por satélite Doppler. Ainda assim, a tarefa era enorme. Entrar na Crimeia, realizar um ataque de drone perfeitamente cronometrado em Saki e depois sair de lá novamente. Dissemos que essas pessoas eram especialistas. Agora você entende o motivo. Há precedente para esse tipo de operação. Durante os primeiros dias da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Rússia conseguiu capturar a Ilha da Cobra após um breve bombardeio que capturou os guardas de fronteira ucranianos, que basicamente mandaram os invasores russos se ferrarem, depois que esses invasores ordenaram que os guardas saíssem da ilha. A Rússia obteve uma importante vitória na Ilha da Cobra. Se a Rússia tivesse mantido o controle, a localização da ilha no oeste do Mar Negro teria feito dela o lugar perfeito para instalar defesas aéreas. Além disso, a ilha, com menos de 1 quilômetro de extensão, ficava em uma das rotas usadas pela Ucrânia para enviar navios mercantes pelo Mar Negro a águas internacionais. A Rússia passou a fazer manobras em torno da Ilha da Cobra após capturá-la. Em 30 de junho de 2022, as forças de Putin anunciaram sua retirada, supostamente como gesto de boa vontade para a Ucrânia. Relata a editora Osprey. A Ucrânia duvidou que as forças russas tivessem partido. Como haveria boa vontade em um país tentando dominar a Ucrânia? Em 7 de julho de 2022, mergulhadores de combate do 73º Centro de Operações Especiais Marítimas da Ucrânia foram acionados. Aproximação furtiva à Ilha da Cobra com veículos subaquáticos. Esses mergulhadores, treinados pelo Special Boat Service do Reino Unido, desembarcaram e inspecionaram a Ilha da Cobra para checar as alegações da Rússia. De fato, navios de guerra russos logo se aproximaram, afirmando à Ucrânia que a boa vontade russa vai só até onde vai a preocupação de Putin com o futuro do próprio país. Os mergulhadores recuaram, mas um plano já estava traçado. Desde então, mergulhadores de combate ucranianos participaram de ataques à restinga de Kimburn, que também dá a quem a controla certo controle sobre o tráfego no Mar Negro e no rio Dnipro. Esses mergulhadores têm muita experiência. Acreditamos que essa experiência foi testada na Crimeia, na base aérea de Saki. Os mergulhadores da Ucrânia passaram nesse teste com louvor. Apesar disso, é muita especulação. Ômega não quer revelar seus segredos. Nem deveria. Sabemos algo sobre a Operação Saki, que a Guarda Nacional da Ucrânia não revelou, mas que desde então foi relatado. Antes de revelar essa informação decisiva, lembramos que você assiste ao programa militar. Se acompanha nosso canal, temos muito mais para oferecer. Inscreva-se e ative o sino para receber as próximas novidades. Os mergulhadores de combate da Ucrânia e detalhes do trabalho deles podem ser sigilosos, mas os drones que eles usaram para destruir o Su-24M da Rússia não são. Os mergulhadores usaram os famosos drones Hornet, movidos por IA, que se tornaram uma característica marcante da campanha de bloqueio logístico que a Ucrânia está usando para isolar a Crimeia. Mas esses não eram os Hornets que conhecemos. Em um relatório de acompanhamento de 17 de julho sobre o desastre russo em Saki, a United 24 Media revelou que a missão de mergulho de combate da Ucrânia também serviu como teste para uma versão avançada do drone Hornet. Esta nova versão mantém um sistema de orientação com inteligência artificial, que a tornou tão eficaz na Ucrânia ocupada. No entanto, especialistas da Ômega aprimoraram-na para uma versão de asa fixa, capaz de voar muito mais longe que o Hornet original. Isso é enorme para a Ucrânia. Com essa nova versão do Hornet, que segundo relatos custa entre 10 mil e 11 mil dólares, a Ucrânia pode obrigar a Rússia a recuar ainda mais seu poder aéreo na Crimeia, limitando o lançamento de mísseis e bombas planadoras a partir da península. Isso também traz algumas implicações assustadoras de custo para a Rússia.
Um único Su-24M custa à Rússia cerca de 25 milhões de dólares por unidade. A Ucrânia destruiu um deles com drones que custaram cerca de 20 mil dólares juntos. Isso é um grande retorno sobre investimento. Agora que a Ucrânia desenvolveu esse novo Hornet para acompanhar seu método inovador de enviar mergulhadores de combate à Crimeia, a Rússia reconhece que enfrenta um problema milionário. E se não for um Su-24M da próxima vez? E se a Ucrânia usar seus Hornets aprimorados para derrubar um Su-35 de 85 milhões de dólares? Agora, isso é uma possibilidade muito real. Isso só fará a Rússia recuar ainda mais seu poder aéreo para dentro da Crimeia, e talvez até remover totalmente da península. O desastre de Crimeia de Putin continua. É isso que a operação notável da Ômega nos mostra. A Ucrânia criou uma forma de enviar soldados à Crimeia sem recorrer ao ataque anfíbio em larga escala, que provavelmente seria desastroso. A Ucrânia simplesmente não tem os recursos necessários para esse tipo de ataque. A marinha ucraniana atualmente não tem navios de guerra. São embarcações de patrulha e navios especializados em guerra de minas, impossibilitando um ataque anfíbio tradicional. A Ucrânia pode libertar a Crimeia com uma força grande o suficiente, mas enviar essa força para a península sempre será um desafio. Invadir praias da Crimeia também é um ataque muito óbvio. As defesas russas estariam mobilizadas ao máximo, e a Ucrânia teria que sofrer muitas baixas para viabilizar esse ataque, mesmo que tivesse as embarcações de desembarque anfíbio de que precisa para um ataque em grande escala. Nada disso impediu a Rússia de entrar em pânico. Em 17 de junho, o Kiev Independente informou que a Rússia se preparava para possíveis desembarques ucranianos na Crimeia, reforçando suas defesas costeiras. É então que se percebe o medo de uma nação. Preparar-se para uma invasão tão improvável mostra que o comando russo é uma grande galinha sem cabeça quando se trata da Crimeia. O que acabamos de ver com os mergulhadores de combate Ômega é a Ucrânia fazendo o que já fez tantas vezes contra a Rússia, indo contra todas as previsões. A Rússia previa desembarques ucranianos, mas não que poucos mergulhadores com drones Hornet se infiltrassem na Crimeia, realizasse um ataque que destruísse um Su-24M em um aeródromo já danificado e conseguisse sair de lá. O que vimos agora é o agravamento da crise da Crimeia de Putin, pois a Ucrânia mostrou à Rússia que suas defesas não conseguem parar um país que se tornou um dos maiores especialistas em guerra assimétrica. Isso não foi uma contra-invasão da Crimeia, foi uma operação precisa. Devemos ver mais dessas operações ucranianas conforme o controle de Putin na Crimeia enfraquece. No fim, a Rússia não sairá da Crimeia de forma dramática, ela vai sair de fininho. Isso fica claro ao analisarmos a Crimeia de forma mais ampla. Apesar do impacto da Operação Ômega, foi só mais um revés para uma força de ocupação russa já abalada. Só Saki já mostra isso. O poder aéreo da Rússia foi tão reduzido que seus caças e bombardeiros servem quase só para decolar de aeródromos, ficando ao redor desses aeródromos para lançar mísseis e bombas e depois pousar. Raramente há missões russas realizadas além dos territórios ocupados, o que pode ter algo a ver com o fato de a Ucrânia já ter destruído 438 aviões e 354 helicópteros da Rússia, relatado pela Ucrânia, em 20 de julho. Bases aéreas como Saki tornaram-se a força vital de toda a campanha aérea russa. Se essas bases aéreas forem comprometidas, a estratégia de Putin de usar a Crimeia para lançar ataques aéreos contra a Ucrânia estará em apuros. E Saki está comprometido, e muito. Como já dissemos, a Operação Ômega, que destruiu um Su-24M na base aérea de Saki, é só uma das 4 que a Ucrânia realizou no último mês. Apenas algumas semanas antes, em 3 de julho, o Kiev Post revelou que Saki havia sido atacada por um ataque de drone tão poderoso que destruiu ou danificou 7 aeronaves, incluindo Su-30 e Su-24M. Esse ataque veio na esteira de outro, feito dias antes, quando drones ucranianos obtiveram 5 impactos confirmados em hangares em Saki. Um ataque de drone provocou incêndio em hangar usado pela Rússia para guardar um Su-30SM. Se a Rússia ainda não entendeu, vamos deixar bem claro para qualquer um dos bots deles que esteja assistindo a este vídeo. A base aérea de Saki não é mais segura. O mesmo vale para o resto da Crimeia. Chamamos o que ocorre naquela península de catástrofe para Putin, e não usamos essa palavra levianamente. Os mergulhadores de combate da Ômega concluíram a missão enquanto a Crimeia foi isolada por uma grande campanha ucraniana, que cortou as rotas logísticas no continente e destrói navios de suprimentos e combustível no Mar de Azov. A península enfrenta grave crise energética devido a esses ataques.
O combustível está acabando nos postos de gasolina. Isso se os ocupantes conseguirem encontrar postos que ainda tenham algum combustível. Também há apagões rotativos na Crimeia, enquanto a Ucrânia ataca subestações e usinas termoelétricas. Nos 10 dias que antecederam 16 de julho, a Ucrânia atingiu 147 navios-tanque, tentando levar gasolina e diesel para a Crimeia pelo Mar de Azov. A campanha da Ucrânia também está se expandindo, a ponto de ter realizado 7.028 ataques, de médio alcance bem-sucedidos contra a Rússia em junho. Esse número é quase o dobro dos 3.800 ataques bem-sucedidos do mês anterior, demonstrando uma escalada, em vez de uma diminuição. O que os mergulhadores de combate de Ômega fizeram pode ser chamado de um ataque de médio alcance por si só, ainda que realizado de uma forma que não vimos antes. A operação da Ômega também mostra que a Rússia perdeu o controle das águas ao redor da Crimeia. O Mar Negro deixou de ser um ativo russo para atacar a Ucrânia continental e virou um passivo, servindo agora como rota para operações ucranianas, como a missão dos mergulhadores de combate que acabamos de ver. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou isso em 5 de julho, ao afirmar que a Rússia perdeu o Mar Negro. É difícil discordar disso. A Ucrânia, sem marinha, vale lembrar, destruiu sistematicamente navios de guerra da frota do Mar Negro, a ponto de o que resta da frota russa agora se esconder o mais longe possível dos drones e mísseis da Ucrânia. A Ucrânia realizou 33 ataques contra os principais navios de combate, 34 contra navios de desembarque russos e 23 contra embarcações auxiliares. A campanha no Mar Negro tornou as águas próximas à Crimeia mais arriscadas para os ocupantes russos do que para os defensores ucranianos. Tão perigosas que a Ucrânia já pode enviar mergulhadores de combate à Crimeia. Essa mudança do Mar Negro, de ativo para passivo, chega até a Crimeia. A chave para as ambições imperialistas da Rússia na Ucrânia seria um símbolo. A Rússia tomou a Crimeia quase sem resistência, em 2014. Putin tem usado isso como uma ameaça constante à Ucrânia. Ele promove a Crimeia como o destino ideal para russos mais ricos. Agora é uma zona de guerra sem combustível, pouca comida e sem eletricidade, e caças em chamas nas bases aéreas. Muitos dos ocupantes na Crimeia talvez nunca fiquem sabendo do que Ômega conseguiu fazer, pelo menos não até muito tempo depois do ocorrido. A Rússia fará de tudo para ocultar essa operação de mergulho de combate de seu povo. Mas ocultar o ocorrido não muda nada. A Ucrânia já isola a Crimeia. Agora ela tem nova forma de ataque, e o poder ofensivo da Crimeia foi reduzido. Mergulhadores Ômega da Ucrânia fizeram o impensável na Crimeia. Na manhã de 17 de dezembro de 2024, o tenente-general Igor Kirillov saiu de um bloco de apartamentos na Avenida Ryazansky, no sudeste de Moscou, a cerca de 7 km do Kremlin. Ele era o chefe das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia, um dos oficiais mais graduados de todas as Forças Armadas russas, estando no coração da capital mais protegida do país. Uma scooter elétrica estava perto da entrada. Quando Kirillov e o assistente passaram por ela, a scooter explodiu. A mídia estatal russa estimou depois que o dispositivo tinha potência equivalente a cerca de 300 gramas de TNT, o bastante para quebrar as janelas do prédio do outro lado da rua. Ambos morreram instantaneamente. Em poucas horas, uma fonte dentro do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, confirmou a vários veículos ocidentais que foi uma operação deles, realizada um dia após promotores ucranianos acusarem formalmente Kirillov de supervisionar o uso de armas químicas proibidas. Agora pense no que isso realmente significa. Por anos, a Rússia afirmou ao povo e ao mundo que seu território era intocável. A guerra na Ucrânia parecia distante, ocorrendo em outro território, com a Rússia totalmente no controle e vitoriosa. Ainda assim, um de seus principais generais foi morto por uma bomba em uma scooter a poucos minutos da Praça Vermelha. Seja chamado de homicídio ou assassinato, foi a ponta visível de algo construído silenciosa e pacientemente por mais de uma década. Vamos analisar como os serviços de inteligência da Ucrânia evoluíram de uma organização quebrada e infiltrada em 2014 para uma das forças secretas mais temidas do mundo, destacando o papel da CIA em sua construção. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar a 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia e iniciou a guerra no Donbass. Os serviços de segurança da Ucrânia eram fracos e comprometidos internamente. Na verdade, a sede do SBU em Lugansk, que fica no próprio Donbass, foram invadidas em abril de 2014 durante o prelúdio da guerra no Donbass. Uma análise de Marek Sievech
um agente da Agência de Segurança Interna polonesa e especialista em operações do Serviço Secreto Russo, sugere que o SBU já havia sido infiltrado pelos serviços secretos russos. Os fatos básicos daquele dia não estão em disputa. Em 6 de abril de 2014, uma multidão avançou para o prédio regional do SBU e quando tudo acabou, a sede havia caído e o arsenal estava vazio. Um estoque de fuzis militares, granadas e explosivos sumiu, ajudando a armar a insurreição que estava prestes a tomar conta do Donbass e desencadear a guerra. E a maneira como o prédio caiu é peculiar. Os oficiais, inclusive da unidade Alpha de Elite, foram ordenados a entregar até as pistolas de serviço. O depósito de armas era protegido por minas falsas. Uma guarnição próxima, com 12.000 soldados, não enviou reforços. E os detidos que haviam sido presos na noite anterior foram liberados de volta para a multidão, onde rapidamente ajudaram a liderar o ataque. Analisando separadamente, cada caso poderia ser visto como pânico ou incompetência. O analista polonês argumentou que, ao considerar tudo, o prédio foi aberto por dentro. Ele argumenta que a Rússia não precisava recrutar oficiais um a um, mas pressionar políticos locais que os controlavam. Os padrinhos do Partido das Regiões, cujas redes envolviam polícia e administração e pelo próprio serviço de segurança. Mas mesmo isso foi, na verdade, uma coincidência. A prova de como o SBU era fraco na época veio do depoimento do homem que assumiu o comando após a Revolução, Valentin Nalievichchenko. Ele afirmou ter herdado um serviço esvaziado, com a liderança anterior fugindo para a Rússia ou Crimeia, sem arquivos operacionais nem armas deixadas para trás. Ele descreveu a agência como fortemente infiltrada pelo FSB da Rússia e afirmou ser o primeiro chefe do SBU que realmente começou a deter oficiais do FSB dentro da Ucrânia. Nada disso comprova o ocorrido em Luhansk, mas isso mostra que o terreno era propício para isso. Quando o homem que comandava o serviço diz que ele estava infestado de agentes russos, a dúvida se um de seus postos avançados foi entregue, em vez de ter sido perdido, deixa de ser teoria da conspiração e passa a ser uma pergunta razoável. Então esse era o desastre de onde a Ucrânia partiu. O país podia voltar para a órbita da Rússia, com os herdeiros da KGB no comando, ou poderia criar serviços realmente democráticos e voltados para o Ocidente a partir dos escombros. Kiev escolheu o segundo caminho. O homem que se tornou central nessa reconstrução foi Valery Kondratyuk, que trabalhou primeiro dentro do SBU e depois assumiu o comando do HUR, o Serviço de Inteligência Militar Ucraniano, em 2015. De acordo com investigações do Washington Post e do New York Times, a CIA ajudou a apoiar a criação de uma nova unidade especializada do SBU chamada Quinta Diretoria, que combinava contra-inteligência com operações especiais. Essa unidade passou a criar redes de agentes no território ocupado, vigiando e realizando as primeiras ações secretas da Ucrânia contra forças proxy russas. Nada disso era garantido, e os americanos estavam cautelosos, com razão. Eles sabiam que a inteligência ucraniana estava infestada de agentes russos e temiam que qualquer coisa que compartilhassem fosse parar numa mesa em Moscou em poucos dias. Então Valery Kondratyuk resolveu não deixar ao acaso e entregou uma pilha de documentos militares russos ultra secretos, basicamente como um presente, para mostrar que a Ucrânia tinha acesso valioso e disciplina para protegê-lo. Ex-oficial de operações da CIA, Ed Bogin, disse ao jornalista David Kirichenko, da Forbes, que a mentalidade ucraniana na época era semelhante ao sentimento dos americanos após o 11 de setembro. Mas os oficiais ucranianos precisaram superar décadas de desconfiança soviética antes dos americanos se abrirem. Quando um lado fornece informações úteis e precisas e mostra que sabe guardar segredo, o outro passa a compartilhar mais. Por anos, os ucranianos entregaram resultados. Esta é a parte importante para a nossa história. A Ucrânia não era apenas uma receptora de ajuda dos Estados Unidos por caridade. Muitos ucranianos falam russo como língua nativa, e as línguas em si são bastante próximas. Muitos também têm família, amigos e conhecimento cultural do país contra o qual agora lutavam. A Ucrânia compreendia a Rússia como nenhum serviço ocidental conseguiria, e isso permitiu que ela coletasse informações de inteligência para a CIA. Por sua vez, a CIA estava obtendo uma visão extraordinária sobre o exército russo e sua tomada de decisões. Entre as contribuições mais notáveis estava um material interceptado que ajudou a estabelecer o envolvimento russo na queda do voo 17 da Malaysia Airlines em 2014, no leste da Ucrânia.
e na perseguição aos agentes russos por trás da interferência nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Eleição. Então, na véspera da invasão em grande escala em 2022, a cooperação teria se expandido para incluir cerca de uma dúzia de bases avançadas secretas espalhadas ao longo da fronteira da Ucrânia com a Rússia, construídas e equipadas com apoio da CIA, de onde oficiais ucranianos monitoravam os movimentos das tropas russas e operavam suas próprias redes. Segundo um relato, os ucranianos produziam mais informações sobre a Rússia do que a CIA em Kiev conseguia processar totalmente. Os dois serviços também começaram a realizar operações conjuntas em outras partes do mundo, o que, no ramo da inteligência, é a maior expressão de confiança que existe. Deste período surgiu uma nova geração de oficiais, totalmente desvinculada do passado da Ucrânia na União Soviética e formada inteiramente por pessoas nascidas na Ucrânia independente. De longe, o mais importante deles era Kirilo Budanov. O New York Times informou em fevereiro de 2024 que Budanov serviu na Unidade 2245, uma formação de inteligência militar de elite que trabalhou em estreita colaboração com a CIA após 2015. Sua especialidade era recuperar equipamentos militares russos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos que pudessem ser desmontados e estudados por analistas ucranianos e americanos. Budanov passou a liderar o AKUR, e os oficiais formados nesses anos hoje ocupam os cargos mais altos em quase todas as organizações de inteligência e segurança da Ucrânia. Eles são os arquitetos das campanhas que apresentaremos agora. Uma característica desse sistema é que a Ucrânia tem dois grandes serviços que competem abertamente entre si. Existe o AKUR, a Direção de Inteligência Militar, focada principalmente no exterior, e o SBU, o Serviço de Segurança Interna. A competição entre a inteligência doméstica e estrangeira e as operações secretas faz com que ambos os serviços melhorem e entreguem resultados. Aceitando ou não essa perspectiva, a chamada rivalidade produziu uma sequência extraordinária de operações, e em nenhum lugar essa corrida foi mais visível do que no mar. Mas antes de chegarmos lá, certifique-se de se inscrever no programa militar para assistir a todos os detalhes militares das operações que vamos mencionar e ficar por dentro de todas as notícias sobre a guerra na Ucrânia e a geopolítica global. Agora, quando a Rússia invadiu em 2022, a Ucrânia praticamente não tinha marinha digna desse nome. Ela perdeu quase toda a frota quando a Rússia tomou a Crimeia em 2014 e afundou sua fragata Capitânia no início da guerra para evitar que caísse nas mãos russas. No papel, a Rússia dominava o Mar Negro. Sua frota bloqueou portos ucranianos, sufocando exportações e grãos que alimentavam pessoas do norte da África ao Oriente Médio e lançou mísseis e cruzeiros em cidades ucranianas. Mas, em abril de 2022, o cruzador Moskva, a nau Capitânia de toda a frota do Mar Negro, pegou fogo e afundou. A Ucrânia atingiu o navio com 2 mísseis antinavio Neptune de fabricação nacional. Embora seja importante destacar o sucesso das forças militares ucranianas, foram os serviços de inteligência dos Estados Unidos que indicaram a localização do Moskva, e os serviços ucranianos agiram com base nessas informações. O Moskva se tornou o primeiro navio Capitânia russo perdido em combate desde a Guerra Russo-Japonesa de 1905, e sua perda forçou a Rússia a recuar navios e agir com mais cautela. Isso gerou outro problema para a Ucrânia, depois solucionado pelo drone naval. É aqui que a improvisação ucraniana se torna realmente revolucionária. O SBU desenvolveu um drone marítimo chamado Sea Baby, construído inicialmente a partir de peças de jet skis e lanchas, além de eletrónicos disponíveis no mercado. Em sintonia com a rivalidade, a HOER criou o drone Magura para continuar as operações visando portos russos, especialmente na Crimeia. Essas máquinas eram pequenas, rápidas, rente à água, difíceis de detectar e equipadas com explosivos, controladas a centenas de quilómetros via satélite. Na prática, duas agências ucranianas rivais criaram suas próprias marinhas de drones do zero. Em fevereiro de 2024, um enxame de drones, Magura VV5, afundou uma corveta de mísseis perto da Crimeia. 2 semanas depois, eles afundaram um navio de desembarque Cesar Kunikov. Em março, eles afundaram o navio patrulha Sergei Kotov, uma embarcação avaliada pela Ucrânia em cerca de 65 milhões de dólares, destruída por drones que custam uma fração mínima desse valor. Segundo várias estimativas ocidentais, até março de 2024, a Ucrânia afundou ou inutilizou cerca de 1/3 da frota russa do Mar Negro, forçando o restante a se realocar para o leste, em Novorossiysk, a centenas de quilômetros da Crimeia, longe demais para ameaçar a navegação ucraniana ou defender a península que deveriam proteger. A mesma campanha, junto com operações
operações repetidas do SBU, atingiu fortemente a ponte de Kerch, o elo simbólico e logístico entre a Rússia e a Crimeia ocupada, sobre a qual Putin havia dirigido pessoalmente um caminhão para inaugurar em 2018. Então os drones começaram a fazer coisas que ninguém jamais havia feito antes. No último dia de 2024, um drone Magura disparou um míssil modificado guiado por calor e derrubou 2 helicópteros russos Mi-8 na costa da Crimeia. Foi a primeira vez que um drone naval destruiu uma aeronave militar. Na primavera seguinte, segundo autoridades ucranianas, uma versão aprimorada do Magura V-7, equipada com mísseis Sidewinder de fabricação americana, abateu 2 caças russos Su-30 sobre o Mar Negro. Isso é só parte de como os serviços de inteligência da Ucrânia ajudaram diretamente na guerra. Para entender o panorama geral, precisamos voltar à terra firme e à campanha que incluía a morte de Kirillov. Essa morte foi só uma linha em um registro extenso, e alguns ataques anteriores nem foram oficialmente reivindicados. Em agosto de 2022, carro-bomba perto de Moscou matou Daria Dugina, filha de importante ideólogo nacionalista russo. Depois, a inteligência dos Estados Unidos concluiu que membros do governo ucraniano estavam por trás disso, o que a Ucrânia negou. Na primavera de 2023, uma bomba escondida em uma estatueta matou o famoso blogueiro de guerra russo Vladlen Tatarsky em um café de São Petersburgo. A Rússia primeiro culpou a Ucrânia e identificou uma ativista política russa que entregou a estatueta. Como a imprensa ucraniana revelaria um ano depois, a operação foi orquestrada pelos serviços secretos da Ucrânia. A ativista russa foi tratada como peça descartável do quebra-cabeça, prejudicando ainda mais a influência e o prestígio dos serviços russos. O evento também mostrou o quão implacáveis as operações se tornaram, usando pessoas russas em operações contra o governo russo, com 42 vítimas, em um esforço para eliminar estrategistas militares proeminentes, analistas e qualquer pessoa próxima a Putin. E à medida que a guerra se arrastava, esse ritmo acelerou e os alvos subiram ainda mais na cadeia de comando. Em abril de 2025, um carro-bomba em Balashishka, a leste de Moscou, matou o tenente-general Yaroslav Moshkalik, vice-chefe da diretoria operacional principal do Estado-Maior-Geral russo, que já participou das negociações de cessar-fogo do formato Normandia. Dias depois, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou ter recebido um relatório do chefe da inteligência externa da Ucrânia sobre a eliminação de figuras russas de alto escalão, dizendo que a justiça sempre chega sem citar Moshkalik diretamente. Em dezembro de 2025, outro carro-bomba em Moscou matou o tenente-general Fainil Savarov. E em junho de 2026, um comandante de artilharia chamado Damir Davidov foi morto nesse mesmo bairro de Balashishka, a menos de 1 quilómetro de onde Moshkalik morreu. Você pode questionar o impacto militar disso. Matar um general não vence uma guerra, e essa é uma avaliação justa. Os ucranianos dizem que o valor é em parte psicológico, tanto para os ucranianos, que veem criminosos de guerra sendo punidos, quanto para um público ocidental, que percebe que o alcance da Ucrânia vai além do que se imaginava. Mas há também uma lógica mais fria. Essas mortes mostram a oficiais russos que nem o uniforme nem uma mesa em Moscou são seguros para planejar guerra contra a Ucrânia. Isso obriga os serviços de segurança russos a gastar muitos recursos internamente, protegendo os seus e caçando vazamentos, em vez de focar só na linha de frente. Os serviços secretos da Ucrânia também possibilitaram grandes surpresas no campo de batalha. As redes de agentes que a 5ª Diretoria e o HUR construíram dentro do território ocupado forneciam informações de alvos para as forças ucranianas, permitindo ataques precisos de longo alcance com drones sofisticados e mísseis recém-desenvolvidos. E quando a Ucrânia surpreendeu o mundo em agosto de 2024, ao atravessar a fronteira em Kursk, a primeira ocupação de solo russo por um exército estrangeiro desde a Segunda Guerra Mundial, e foi o reconhecimento desses serviços que evidenciou as deficiências operacionais na região. A guerra secreta e a guerra convencional se complementavam, porque toda vez que a Ucrânia aproveitava as informações de inteligência, conseguia avançar um pouco mais a linha de frente, desestabilizar os serviços russos e permitir que seus agentes obtivessem mais informações para o próximo avanço. Tudo isso se concretizou no início de junho de 2025, na agora famosa Operação Teia de Aranha, no que depois se revelou ser um esforço de 18 meses. Operativos ucranianos contrabandeavam drones e equipamentos de lançamento para a Rússia, escondidos
escondendo-os em cabanas de madeira que imitavam casas pré-fabricadas em caminhões. No dia do ataque, os tetos das cabanas deslizaram e se abriram em pontos de preparação perto de várias bases aéreas russas. Um dos alvos foi Belaya, no leste da Sibéria, que fica a mais de 4.000 km da Ucrânia. Os drones chegaram em massa e danificaram 2 bombardeiros Tu-95 e 2 Tu-22M3 que a Rússia vinha usando para lançar mísseis de cruzeiro sobre cidades ucranianas e que eram uma das poucas opções capazes de transportar mísseis nucleares. O SBU da Ucrânia afirmou inicialmente ter atingido 41 aeronaves, eliminando 1/3 dos vetores estratégicos de mísseis de cruzeiro da Rússia, com danos estimados em 7 bilhões de dólares. A empresa de inteligência Zvezda avaliou, via imagens de satélite, que o ataque destruiu 12 aeronaves e danificou outras. Um alto funcionário da OTAN estimou que 10 a 13 aeronaves foram destruídas e cerca de 40 danificadas, e estimou que a operação eliminou 1/5 da aviação de longo alcance operacional da Rússia. Independentemente do número que você considerar, o principal é que a Rússia, na verdade, não fabrica mais esses bombardeiros. Cada perda era permanente e afetava a capacidade da Rússia de projetar poder. E a campanha final que os serviços secretos realizaram foi contra a economia da Rússia. E é aqui que as digitais da CIA reaparecem. Uma investigação do New York Times revelou que agentes da CIA e planejadores militares americanos ajudaram a Ucrânia a aprimorar sua campanha de longo alcance contra o setor de energia russo. Ao invés de atingir refinarias ao acaso, o foco seria nos componentes mais difíceis e demorados de substituir. Um caso citado na reportagem mostra um especialista da CIA identificando um acoplador em refinaria que, se destruído, paralisaria a instalação por semanas. A mesma lógica foi usada na frota sombra da Rússia, navios petroleiros antigos que Moscou utiliza para transportar petróleo sancionado e manter recursos para sua guerra. A CIA também foi autorizada a apoiar elementos desse esforço. O que começou em 2014 como apoio para reconstruir um serviço de espionagem destruído, 10 anos depois virou uma campanha conjunta para sufocar a principal fonte de financiamento da máquina de guerra russa. O aspecto político mais amplo aqui também é importante. Após o confronto público entre o presidente Donald Trump e o presidente Zelensky em fevereiro de 2025, Washington suspendeu temporariamente a cooperação de inteligência com Kiev. E, publicamente, parecia que isso era o fim da parceria entre a CIA e o SBU. Mas a pausa se mostrou de curta duração. O compartilhamento de informações foi restabelecido em março de 2025. Permitindo que a CIA e os serviços de inteligência da Ucrânia retomassem sua estreita cooperação. O motivo é simples. Por mais que a Ucrânia dependesse do apoio da CIA se beneficiava de agentes ucranianos infiltrados na Rússia. A Ucrânia compreende a Rússia de formas que os serviços de inteligência ocidentais não conseguem replicar, tornando-a um parceiro essencial em operações de inteligência na Ucrânia, Rússia e onde Moscou exerce a influência, inclusive no Oriente Médio. Então, como isso se encaixa na guerra mais ampla? O governo de Putin depende da narrativa de que a Rússia tem garras muito mais afiadas do que a Ucrânia e que inevitavelmente venceria a invasão, além de que os serviços secretos russos poderiam infiltrar-se na Ucrânia e mantê-la desequilibrada, seguindo em direção à esfera de influência geopolítica da Rússia. Moscou vai queimar. Esse é o aviso que a Ucrânia vem dando há meses. Putin ouviu isso, ele tentou ignorar isso. Mas depois que Vladimir Zelensky entregou 2 golpes brutais em sequência, Putin precisa perceber que o fim se aproxima. Por quê? A Ucrânia pode fornecer a gasolina, mas os próprios homens de Putin acenderão o fósforo. A Ucrânia tem agora uma chance histórica de encerrar de vez a guerra, já que Putin acabou de ser informado de que membros do seu próprio círculo íntimo estão unidos à Ucrânia no desejo de paz. E se a paz não vier, bem, a segunda bomba da Ucrânia vai garantir que Putin se submeta à força, caso não se submeta à pressão. Vamos começar pelo círculo íntimo e vamos deixar Zelensky falar. Em 10 de julho, Zelensky fez seu discurso noturno diário e aproveitou para enviar uma mensagem a Putin, que vai atingir diretamente o líder russo. A crise de combustível na Rússia está piorando, o que é justo diante da recusa de Putin em encerrar a guerra. Apresentamos propostas para aproximar a paz, disse Zelensky. Ok, até aí tudo bem, mas aí veio a bomba. Temos apoio também de parceiros no mundo todo, mas também entre o círculo de Putin em relação à paz. Eles entendem o que está acontecendo lá e que não há alternativa à paz, declarou Zelensky. E assim, o paranoico Putin percebeu que há traidores em seu meio.
Membros do seu círculo íntimo que não compartilham sua sede insana por uma guerra que já causou mais de 1,42 milhão de baixas e segue aumentando. Em pânico, Putin vai ficar se perguntando quem se voltou contra ele. Será que é só uma ou duas pessoas? Um punhado. Todo mundo. Vai especular em breve. Nada disso surpreenderia qualquer líder que não fosse tão propositalmente ignorante quanto Putin. Zelensky cita a crise de combustível que abala a Rússia, criada pela Ucrânia para que o povo russo se volte contra seu líder. Ataques de longo alcance da Ucrânia agora atingem todas as áreas importantes da Rússia. Refinarias estão pegando fogo por todo o país. Com o mais impressionante dos ataques da Ucrânia, foi um ataque de mais de 2.500 quilômetros, a refinaria de Omsk, na Sibéria. Essa instalação nunca deveria estar acessível à Ucrânia, nem de perto. Mas agora que está, todo russo, desde as elites que Zelensky afirma estarem cercando Putin como tubarões, até a pessoa comum nas ruas, está insatisfeito e quer mudança. Quase todas as 83 regiões da Rússia enfrentam escassez de combustível em diferentes graus. Segundo a CNN, as filas nos postos de gasolina se estendem por quilômetros em muitos locais. Há desespero dentro da Rússia. Alguns acreditam que esse desespero pode levar Putin a pular antes de ser empurrado. Literalmente. Zelensky não é o único que diz que Putin tem problemas com seu círculo interno. Em 13 de julho, o Metro informou que o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tisakner, disse algo semelhante. Até entre oligarcas, cresce a dúvida sobre a guerra de Putin. Muitos que falavam em vitória há um ano já não acreditam mais. Tisakner revelou. E ao falar sobre a pressão aumentando sobre os ombros de Putin, Tisakner não poupou palavras. É possível que um dia ele pule de uma janela com a família. Afinal, coisas assim ocorrem na Rússia. Isso realmente acontece na Rússia, só que geralmente é sob o comando do Putin. E tem muito mais gente sendo empurrada dessas janelas do que pulando. Sabemos um pouco do estado mental desesperado que muitos atribuem a Putin ao ver sua guerra contra a Ucrânia empacar no campo de batalha. Mas também virar uma luta que a Ucrânia vence. Drones sobrevoando a Rússia lembram Putin de seu fracasso em proteger o povo, como sempre prometeu. Esse fracasso dói. E até mesmo um autoritário como Putin precisa saber que há um limite para o quanto seu povo e seu círculo interno vão aguentar antes de todos se cansarem e se unirem à Ucrânia para forçar a paz que o Putin não quer. Como já dissemos, a Ucrânia trouxe a gasolina. São as próprias pessoas do Putin que podem acender o fósforo. Mas Zelensky menciona membros do círculo íntimo de Putin, e isso só pode levar a especulações desenfreadas sobre quem está próximo de Putin, mas demonstra apoio à Ucrânia. Talvez esse seja o objetivo. Uma menção vaga a alguém apoiando a Ucrânia já basta para ativar a paranoia de Putin. E é quase inevitável que o líder da Rússia fique olhando por cima do ombro ao se lembrar de que houve conversas sobre golpes e motins no passado bem recente. Em maio, surgiram rumores de que o ex-ministro da Defesa e atual chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, estava envolvido em um plano de golpe. Shoigu tem a motivação. Depois de anos sob Putin, ele deixou o cargo de ministro da Defesa e foi para uma função de menor impacto. Putin parece culpar a gente pelos fracassos militares da Rússia. Shoigu pode guardar certo ressentimento por tudo isso. Será que ele é um membro do círculo interno que quer a paz só para se vingar de Putin? Ninguém sabe e Zelensky não conta. Além desses boatos, uma ameaça muito concreta de motim foi feita contra Putin por um ex-soldado russo. No fim de junho, Alexander Lunin publicou um vídeo no Instagram criticando os militares russos por ordens suicidas e sem sentido às tropas. E afirmou que o abuso era comum nas forças armadas. Lunin exigiu uma reunião com Putin. Ele ameaçou dizendo que o motim estava se formando. E mesmo preso desde seu desabafo nas redes sociais, Lunin afirmou que só transmitia a mensagem que altos funcionários do Ministério e dos Serviços de Segurança da Rússia queriam que Putin ouvisse. Mais traíras à espreita, mais membros discretos do círculo interno conspirando contra Putin. Uma coisa que sabemos com certeza é que Putin aumentou a segurança ao seu redor, enquanto todos esses rumores e demonstrações explícitas de descontentamento acontecem. O projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção diz que o Kremlin está em alerta desde março por rumores de golpe. Quem trabalha diretamente para Putin não pode mais usar celular nem transporte público. Tudo isso porque Putin tem medo de que eles sejam influenciados ou de que vazem detalhes sobre onde ele está. Na casa de cada segurança, cozinheiro e até fotógrafo que serve Putin, foram instaladas câmeras de segurança para que o líder da Rússia possa ficar de olho o tempo todo.
Putin está com medo, isso está bem claro. E agora Zelensky afirma ter apoio de um círculo interno, que já parece estar à beira de desmoronar. A paranoia de Putin só vai aumentar. Mas a outra pergunta que ninguém parece estar fazendo: Zelensky está dizendo a verdade? Zelensky pode ter mencionado em seu discurso noturno que o círculo próximo de Putin quer se voltar contra ele e forçar a paz com a Ucrânia, aproveitando a paranoia de Putin. A Ucrânia sabe até onde Putin está disposto a ir para se proteger. Claro, há um nível insano de segurança. Há relatos de que Putin passa a maior parte do tempo em bunkers subterrâneos, só saindo quando precisa fazer uma aparição pública, supondo que essas aparições não estejam sendo feitas só por sósias. Ataques de drones ucranianos são apontados como o principal motivo para Putin passar mais tempo em bunkers, mas talvez seja mais do que isso. Talvez Putin pense que pode controlar tudo nos bunkers enquanto afasta os lobos do círculo interno. O Pravda diz que Putin está mais temeroso do que nunca de tentativas de assassinato, muito provavelmente por drones, talvez por um membro irritado da elite, cansado de mais de 4 anos e meio de uma guerra inútil, que parece servir apenas para alimentar o ego frágil de Putin. Agora, até a inteligência artificial e sua ameaça influenciam a mente de Putin. Após o assassinato do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei, foi divulgado que o assassinato só foi possível graças ao uso de IA para analisar horas e mais horas de vídeos gravados por câmeras de trânsito iranianas. A análise revelou aos Estados Unidos e Israel a localização de Khamenei, e bombas capazes de destruir bunkers foram usadas em seguida. Putin está tão preocupado que isso aconteça com ele, que tenta se esconder ao máximo, segundo a France 24. O que queremos dizer é que o homem forte está cheio de medo. Aí você tem Zelensky diante do seu povo, muitas vezes na linha de frente, ou viajando a outros países em busca de apoio. A menção de Zelensky ao círculo íntimo de Putin pode ser uma semente cuidadosamente plantada para criar raízes profundas na mente de um líder russo que teme tudo ao redor. Talvez não haja rebelião no círculo íntimo. Se for assim, Zelensky pode estar apenas preparando o terreno para que Putin se volte contra as próprias elites. Se isso ocorrer, a chance de traição só aumenta. É uma situação sem saída para o líder da Rússia. Independente do desfecho ou se Zelensky fala a verdade, isso mostra como explorar a paranoia de Putin. Líderes assustados agem por impulso. Eles cometem erros. Zelensky pode contar com isso. E se o presidente da Ucrânia estiver falando a verdade, isso é ainda pior para Putin. Ele não quer a paz. Putin quer que seu povo apoie cada decisão maluca que ele toma. Saber que há pessoas em quem deveria confiar, mas que agem pelas costas e dizem à Ucrânia querer paz, é um golpe que Putin talvez não suporte. Zelensky enviou uma mensagem para Putin aqui: faça as pazes ou seu próprio círculo íntimo vai obrigá-lo a fazer isso, ou tirá-lo do poder. No entanto, a Ucrânia também sabe que Putin provavelmente não vai ouvir. Ele está muito obcecado com sua própria fixação. Está tão preso à própria guerra que sente que não pode encerrá-la. Ou então, os traidores que, segundo Zelensky, estão infiltrados sairão das sombras. Tudo bem, diz a Ucrânia. Se a revelação bombástica sobre o círculo interno não bastar, talvez a segunda faça o serviço. Mas antes de revelarmos qual é essa bomba, esse é o programa militar, onde nós vamos além das manchetes para te contar toda a história. Se você ainda não fez isso, inscreva-se para ficar por dentro de tudo. Em sua segunda revelação bombástica, Zelensky deu a Putin um vislumbre do futuro. Se Putin não aceitar a paz, a Ucrânia vai tornar a situação dele, que já é difícil, muito pior. E fará isso oficializando uma campanha de ataques de longo alcance que já devasta a Rússia. Não é uma situação de talvez no futuro a gente faça alguma coisa. O decreto foi assinado e agora é oficial. A Ucrânia cria um novo comando de ataques de longo alcance, chamado Comando de Impacto Global de Longo Alcance, ou LRGAIC, que vai centralizar todas as capacidades de longo alcance da Ucrânia, visando reduzir o poder militar russo até que não possa mais travar a guerra iniciada por Putin. O LRGC ainda não está totalmente ativo. Zelensky afirma ser necessário escolher um comandante para a organização e garante que será um dos líderes mais fortes e capazes das forças armadas da Ucrânia. Mas está chegando, em breve, e a única maneira de Putin conseguir evitar o que o LRGC tem a oferecer é finalmente declarar a paz. Mas o que exatamente o LRGC tem a oferecer? Zelensky explica um pouco. Este comando deve concentrar 100% dos recursos disponíveis para reduzir de forma ainda mais concreta o potencial de guerra russo. O comandante nessa direção será forte e o mais experiente possível, afirmou o presidente da Ucrânia. Isso realmente não revela muito,
mas indica que a Ucrânia reunirá todas as unidades de longo alcance sob um novo comando. Assim como fez com as unidades de drones da linha de frente quando criou as forças de sistemas não tripulados. Com a centralização, será mais fácil compartilhar informações e planejar ataques coordenados de longo alcance contra a Rússia. Pelo menos essa é a nossa suposição. Zelensky mantém segredo, e como suas declarações sobre o círculo de Putin, parece agir propositalmente para aumentar o medo em um líder russo que já está no limite. O que sabemos com certeza é que o LRGC representa a formalização de uma campanha de ataques em profundidade que já está debilitando a Rússia. Em 2026, vimos a Ucrânia aumentar o alcance, a abrangência e os danos causados por seus ataques na retaguarda russa, tanto na Rússia quanto nos territórios ocupados. Tudo é um alvo, de refinarias e infraestrutura de petróleo, a bases militares e depósitos de munição. O exército russo depende disso, mas a Ucrânia está atacando. Esses ataques estão mais fortes e rápidos do que nunca. De acordo com a Euromaidan Press, a Ucrânia aumentou o número de ataques em profundidade realizados contra a Rússia em 1.150% durante a primeira metade de 2026, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esses ataques ocorrem de 500 a 2.000 quilômetros além das linhas de frente, e às vezes até mais fundo que isso. Atingiram 172 instalações militares ou de energia. Estas são especialmente prejudiciais para a Rússia. Notícias dos Estados Unidos relatam que a produção de gasolina russa caiu 65% após ataques ucranianos a refinarias. E aquela crise de combustível que mencionamos anteriormente veio como consequência dessa campanha de longo alcance. Destacamos que a abordagem de ataques em profundidade da Ucrânia já era letal. Com o novo decreto de Zelensky, ficará ainda mais perigoso. Enxuta, eficiente e brutal em um nível inédito na Rússia. Esta campanha de longo alcance está prestes a arruinar a Rússia de forma irreversível, se Putin não levar a sério o apelo de paz de Zelensky. Os ataques em profundidade estão se tornando padrão nas forças armadas da Ucrânia. Um ramo operacional dedicado está sendo criado. E isso é uma péssima notícia para Putin. Sabe o que também é uma má notícia para o presidente da Rússia, como se já não bastasse? Os Estados Unidos acreditam que a estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia funciona. Talvez os mais cínicos entre vocês possam pensar que Zelensky está se referindo a membros do governo Trump quando fala sobre um círculo interno se voltando contra Putin. Não vamos chegar a tanto, mas o que vamos destacar é que houve uma reviravolta notável na abordagem dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. E parece que é a Ucrânia que está recebendo todo o apoio agora, que está claro que Putin não vai aceitar a paz, a menos que seja forçado. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a estratégia de longo alcance da Ucrânia, ao se encontrar com Zelensky na cúpula da OTAN em julho, em Ankara. Ele chamou a postura da Ucrânia de escalada, mas disse que isso pode encerrar a guerra. Trump aproveitou a cúpula para anunciar que autorizaria a produção de mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, permitindo que a Ucrânia produzisse mísseis para combater ataques balísticos e de cruzeiro russos. Isso é enorme. Isso basicamente equivale aos Estados Unidos incentivarem a Ucrânia a continuar fazendo o que está fazendo na frente dos ataques de longo alcance, ao mesmo tempo em que ajudam a Ucrânia a dar um passo mais perto de minimizar o impacto da própria estratégia de longo alcance da Rússia. Putin não sabe mais para onde correr. E para mais uma última cutucada nele, a Ucrânia também anunciou outra coisa. Além do LRGIC, a Ucrânia também vai reestruturar a liderança e a gestão de suas forças de assalto existentes, com o comandante do 8º Corpo de Assalto Aéreo do país, o brigadeiro-general Dmytro Voloshin. Parece ter sido escolhido para liderar a nova força de reação que supervisionará a reestruturação. Batizado de Forças Conjuntas de Reação Rápida, esse novo componente das Forças Armadas da Ucrânia reunirá as forças de assalto já existentes, unidades de drones e artilharia em uma única força, capaz de rápida mobilização em toda a linha de frente, com tecnologia que a Rússia simplesmente não consegue oferecer aos seus soldados. Reforma militar na linha de frente para apoiar ações planejadas pela Ucrânia na retaguarda russa. Isso indica que as forças vacilantes de Putin na Ucrânia terão desafios maiores. Respostas rápidas à fraqueza russa levarão à libertação de territórios e a ataques russos sendo neutralizados antes mesmo de começarem. O que você acha disso tudo? O círculo próximo de Putin pede paz, mas sem que o líder os ouça. A Ucrânia está pronta para colaborar com essas elites em busca da paz. A pressão está aumentando com a formação de novos grupos que tornam as unidades de ataque em profundidade e de assalto da Ucrânia mais fortes do que nunca. E até mesmo os Estados Unidos estão enviando sinais para Putin de que já chega. A Ucrânia está vencendo. A Rússia não pode reverter essa situação. Desista agora, ou o fim de Putin chegará antes do que ele imagina. Quanto ao próprio Putin, a paranoia que sempre o definiu como líder agora é seu maior inimigo. O ex-agente da KGB se contorceu e se virou até chegar a uma situação
em que está ficando sem opções. O que ele faz agora? Escalar o conflito? Levar a guerra que ele iniciou para a Europa? Putin pode agir por desespero, mas apenas forçaria uma Rússia exaurida a enfrentar a OTAN, enquanto os Estados Unidos apoiam a Ucrânia e os europeus da OTAN se preparam para um confronto. Isso não é uma boa ideia. Mas o que mais Putin tem? As táticas de intimidação dele não funcionam mais. Na verdade, é a Ucrânia que leva vantagem no quesito intimidade, assim como tem vantagem no campo de batalha. Putin só pode enviar mais soldados para a guerra na Ucrânia com mobilização. Putin já não consegue mais esconder que a guerra que iniciou agora assombra o povo russo. Eles sentem essa dor nos postos de gasolina e ao ver a fumaça de refinarias ou fábricas atingidas por drones da Ucrânia. Putin tem que encarar o fato de que realmente só lhe restam duas opções: aceitar a paz na guerra da Ucrânia e depois lidar com seu círculo interno que está farto dele, ou continuar insistindo na luta. Sabendo que a Ucrânia está ficando mais forte, os ataques estão chegando cada vez mais longe. Membros do círculo interno que buscam paz podem em breve decidir que só conseguirão isso afastando Putin. Você fez sua própria cama, Putin. A Ucrânia só faz você deitar nela. Todos iam passar férias de verão maravilhosas, escondido em um resort paradisíaco nas regiões ocupadas da Ucrânia. O FSB da Rússia aproveitou um pouco de sol, areia e maquinações. Eles achavam que estavam sendo espertos. A Ucrânia nunca pensaria em procurar soldados russos em um resort, já que havia tantos lugares nos territórios ocupados que pareceriam mais lógicos para o FSB usar. Mas o FSB estava errado. 100 oficiais do FSB estavam ocultos em um resort de praia, mas as férias deles acabaram no inferno. O que aconteceu quando a Ucrânia os encontrou foi brutal e eficiente. O local era Kherson, onde dezenas de funcionários do FSB haviam montado um centro de coordenação no terreno de um resort no Oblast. Dezenas de veículos estavam no local, com guardas armados e postos que controlavam o acesso. O FSB também criou abrigos subterrâneos que cercavam sua base, com barreiras de engenharia para evitar acesso de pessoas não autorizadas. Se queriam esconder o que ocorria no resort, o FSB não fazia um bom trabalho. Uma das organizações mais secretas da Rússia parecia determinada a entregar o jogo. Talvez achassem que a Ucrânia tinha poderes de observação tão limitados que bastava pouco esforço para esconder suas ações. Ou pior para a Rússia, o FSB não ligava. Arrogantes por acharem que estavam seguros, esses funcionários do FSB podem ter pensado que não importava se havia sinais do que o resort de Kherson havia se tornado. Mas aprenderam uma lição dura. E como eles aprenderam? A Ucrânia localizou o resort e iniciou um intenso ataque. Aqui está o que sabemos. A Ucrânia decidiu combater fogo com fogo. O FSB é o Serviço Federal de Segurança da Rússia. O contraponto perfeito ao FSB é o SBU da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia. Funções parecidas, mas capacidades diferentes. O SBU designou seu notório Centro de Operações Especiais Alpha para a tarefa de destruir a base do FSB. Alpha tem uma grande reputação. Segundo o relatório do Defense Express de 19 de julho, esta única unidade do SBU registrou mais de 50 mil baixas de tropas russas desde o início de 2026. Há soldados russos para eliminar. Esta é a equipe que a Ucrânia deseja para isso. Alpha não decepcionou. Usando 13 drones, a unidade Alpha atacou repetidamente a instalação do FSB. Oficiais do FSB que tomavam sol no resort sentiram o calor aumentar rapidamente quando grandes incêndios se espalharam pelo local. Isso não era exatamente o que eles tinham em mente para pegar um bronzeado. O resort foi destruído pelo fogo em instantes. O subterfúgio do FSB tinha acabado completamente. Falando sobre o ataque, o SBU foi direto em sua avaliação. Forças especiais do Centro de Operações Especiais Alpha do SBU atingiram com sucesso o centro de coordenação e o local onde estavam os oficiais do FSB, localizado em uma pensão na região de Kherson, temporariamente ocupada. Segundo uma publicação no Telegram, o ataque fez parte de um plano de 40 dias para o SBU, definido pelo presidente Volodymyr Zelensky semanas antes. Voltaremos a falar desse plano. Isso pode mudar tudo na Ucrânia. Quanto ao que o SBU conseguiu destruir, essa continua sendo a grande questão. Vários grandes incêndios estão ocorrendo no resort de Kherson. Sabemos quantos integrantes do FSB o SBU acredita que estavam na base do resort. Cerca de 100 pessoas.
e mais de 70 veículos estavam no território da instalação. Provavelmente, muitos desses integrantes do FSB foram vítimas dos grandes incêndios, junto com a destruição dos veículos. A Ucrânia prefere não se apressar em seus relatos. A verdadeira dimensão dos danos ainda está sendo avaliada no momento da criação deste vídeo. O que sabemos com certeza é que a Ucrânia acabou de realizar um ataque devastador contra o FSB, que deveria reunir parte da elite das Forças Armadas e do Serviço de Segurança russos. Também sabemos que a Ucrânia mirou em um centro de comunicações, o FSB. Provavelmente coordena ataques e missões especiais a partir de seu esconderijo no resort, o que deve impactar a linha de frente em Kherson. Não mais. Sol e areia foram substituídos por chamas ardentes. Também temos algumas imagens do ataque, publicadas pelo SBU no X e no Telegram. O vídeo confirma todas as alegações sobre a unidade Alpha e sua eficiência implacável. O SBU não revelou a data exata do ataque, nem a localização precisa do resort. O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, sugere que imagens geolocalizadas mostram que foi em uma região chamada Chasliustava, que fica a cerca de 130 quilômetros da margem oeste do rio Dnipro. O que sabemos, graças às imagens, é que o FSB parecia estar praticamente indefeso em sua base secreta. Várias vezes, vemos imagens gravadas por um drone FPV, enquanto esse drone atinge parte da instalação. Prédios são atingidos. Drones de reconhecimento em alta altitude registram explosões massivas. Muitas vezes, vemos as chamas de um alvo destruído ainda ardendo, enquanto um drone se aproxima do próximo. Um trecho das imagens mostra até mesmo agentes do FSB correndo para salvar suas vidas, enquanto um drone vem para matar. É improvável que esses agentes do FSB sobrevivam. A cena final é a mais reveladora. Um drone de reconhecimento sobrevoa o local destruído, filmando as consequências do ataque ucraniano. Vemos chamas por toda parte. Prédios inteiros viraram verdadeiros infernos. Os funcionários do FSB presos nesses prédios não tinham chance de escapar. O resort virou um cenário infernal. A Rússia transformaria o lugar destinado à alegria em mais uma engrenagem imunda na máquina de guerra de Putin. A unidade Alpha do SBU eliminaria qualquer semelhança que a base já teve com um resort. Ninguém vai mais tirar férias neste pedaço de Kherson. Agora, o que sobrou do FSB na região precisará achar outro esconderijo. Quanto aos drones que a Ucrânia usou, o SBU não revelou nada. No entanto, podemos especular. Pela escala dos danos e o tamanho das explosões em cada ataque bem-sucedido, é provável que os drones FP-FP2 tenham sido usados para devastar o esconderijo do FSB. Se fosse o caso, esse drone seria a escolha ideal. Não chega a ser um drone FPV, mas também não é o tipo de drone a jato que a Ucrânia usa para atacar alvos dentro da Rússia. O FP-FP2 é um gigante de ataque intermediário, que despeja poder de fogo explosivo sobre qualquer alvo que atingir. Desenvolvido pela Firepoint e em uso desde 2025, o FP-FP2 é um drone de asa fixa que possui uma velocidade máxima de 205 km por hora e um alcance operacional de cerca de 200 km, ideal para atingir alvos em territórios ocupados, além da linha de frente. O drone pode transportar uma carga útil de até 105 kg e também permanece no ar por até 2 horas e meia. De novo, isso é perfeito. É preciso cerca de 1 hora para atingir seu alcance máximo de operação. E depois, ainda sobra bastante tempo para ajustes antes que o alvo seja atingido. A unidade Alpha é experiente com esses drones, como demonstram ataques realizados em fevereiro. Com esses ataques, a Alpha destruiu depósitos de munição e postos de comando na retaguarda russa. Esses ataques são apenas uma amostra do uso do FP-FP2 pelo SBU. Faz sentido que esse drone conhecido tenha sido usado para atacar o resort, onde o FSB montou sua base de comunicações. Independentemente do modelo, o drone foi decisivo no ataque ao FSB. O que a unidade Alpha conquistou pode impactar significativamente a guerra na Ucrânia. Existem vários motivos para isso. Antes de falar dos motivos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se você está aprendendo com o nosso canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações, assim você verá mais análises sobre os recentes ataques ucranianos. O primeiro dos motivos que acabamos de mencionar é algo que falamos anteriormente no vídeo. Esse ataque contra o FSB fez parte da campanha de 40 dias de ataques que Zelensky anunciou em junho, com o objetivo de prejudicar o potencial militar e econômico da Rússia. Esse anúncio foi feito em 25 de junho, o que significa que estamos apenas um pouco além da metade dos ataques. Isso vai preocupar a Rússia. A Ucrânia já destruiu grandes centros de comunicação do FSB, mesmo com a campanha ainda na metade. O Kremlin ficará muito preocupado com o que o SBU prepara para o auge dessa campanha perigosa. Ao dizer perigosa, nos referimos à destruição de várias bases e equipamentos russos.
Zelensky designou o SBU para realizar essa campanha de 40 dias. Usa principalmente drones para atacar a retaguarda russa. A Ucrânia já havia indicado os tipos de alvos da campanha quando Zelensky anunciou isso, coincidindo com ataques a um depósito de petróleo em Krai de Krasnodar e a 2 refinarias em Ufa. Está na República da Baixkortostão, Rússia. A mensagem é que, se estiver ao alcance dos drones do SBU e servir aos objetivos de guerra de Putin, vira alvo. Essa é a nossa suposição, pelo menos. A Ucrânia manteve em sigilo os alvos e táticas que pretende usar. Isso significa que só sabemos que um ataque foi parte da campanha, 40 dias após o ocorrido, e se a Ucrânia decidir divulgar. Isso é inteligente. Não revele seus planos à Rússia até que os agentes do FSB estejam em chamas. Zelensky escolheu o SBU por um motivo específico ao anunciar a campanha. O SBU tem mostrado os maiores índices de proteção das posições ucranianas na linha de frente por meses, graças ao uso de diferentes drones. O Centro de Operações Especiais SOC Alpha é o líder em termos de resultados na destruição de pessoal e equipamentos das forças dos ocupantes. Ele disse durante seu anúncio. A unidade Alpha já liderava em potencial destrutivo da Ucrânia contra a Rússia. Ela adicionou um grande troféu à coleção ao incendiar a base do FSB em um resort. O que vemos nesta campanha tem 2 aspectos. Primeiro, a Ucrânia criou tantos tipos de drones que quase nenhum local na retaguarda russa está seguro, seja o alvo na Ucrânia ocupada ou na própria Rússia. Por exemplo, a refinaria de Ufa fica a cerca de 1.400 quilômetros da Ucrânia. Esse foi o alvo que o SBU usou para lançar a campanha de 40 dias. Kherson está muito mais perto, claro. E esse é o ponto. Se o alvo for de alto valor para a Rússia, o SBU e a unidade Alpha têm um drone para isso. Em segundo lugar, a campanha de 40 dias revela como a rede de inteligência da Ucrânia cresceu. Lembre-se, o FSB deveria estar oculto no resort de Kherson. Talvez não estivesse se escondendo muito bem, mas deveria ser uma base secreta. O SBU encontrou e destruiu. Eles fazem isso há semanas, atingindo alvo após alvo. Além dos próprios alvos, a inteligência da Ucrânia é tão avançada que guia drones por brechas nas defesas aéreas russas a atingir alvos a centenas ou até milhares de quilômetros dentro da Rússia. Isso muda o jogo. Isso significa que a Ucrânia sabe mais do que a Rússia imagina, e nada dentro da Rússia está seguro. O objetivo dessa campanha de 40 dias é enfraquecer o potencial militar e econômico da Rússia, que é exatamente o que o SBU vem fazendo. Militarmente, o SBU atinge qualquer coisa que tenha relação com o comando e a coordenação russos. Foi o que vimos em Kherson. A destruição de um centro de comunicações afetará fortemente as forças russas na linha de frente. Economicamente, o SBU ataca refinarias, depósitos de petróleo, centros de transporte e petroleiros da frota fantasma no Mar Negro e no Mar de Azov. Tudo isso é petróleo e combustível que a Rússia não pode exportar. Mesmo se esses produtos fossem só para uso interno, a Rússia ainda perde dinheiro. O petróleo e o combustível queimados precisam ser repostos, e isso não sai barato. Essa pressão começa a dar resultado. Campanha da Ucrânia contra combustível russo causou escassez na Rússia e territórios ocupados, sobretudo na Crimeia, que está cada vez mais isolada. A campanha de 40 dias integra uma operação de pressão que obriga Putin a considerar o que aguarda seus soldados e seu povo no inverno. O combustível queima agora. A Ucrânia passará a atacar a infraestrutura de energia conforme o tempo esfria. Há também um elemento de interesse próprio da Ucrânia nisso. A Ucrânia é um país frio no inverno, e a Rússia tem se aproveitado disso com seus próprios ataques contra a rede de energia ucraniana. O inverno de 2025 foi especialmente difícil para a Ucrânia, pois ataques russos cortaram eletricidade e aquecimento para grande parte da população, muitas vezes por vários dias seguidos. Para a Ucrânia, pressionar agora pode forçar Putin a negociar, talvez evitando outro inverno difícil. A Ucrânia aproveita as vantagens em sua campanha de 40 dias. Está à frente da Rússia tecnologicamente, como a chegada de drones com o IA demonstra. A Ucrânia também tem vantagem na defesa aérea com drones. Essa tecnologia está emergindo, e o SBU, especialmente a unidade Alpha, demonstra seu uso. A continuação da campanha de 40 dias é um dos principais motivos para esse ataque ser um divisor de águas para a Ucrânia. Outro motivo é o que a Ucrânia atingiu: o FSB. Oficialmente, o FSB é um órgão executivo federal que trabalha para proteger a própria Rússia. O FSB é responsável por segurança nacional, contra-terrorismo e proteção das fronteiras, assim como a proteção de Putin contra ameaças reais ou imaginárias que Putin vê nas sombras.
Nenhuma dessas funções inclui atacar a Ucrânia, mas o FSB tem feito isso, indicando um desvio do propósito que a organização deveria ter. O trabalho do FSB é mais obscuro do que a Rússia alega. Segundo um relatório da Business Insider, de agosto de 2022, sabemos que o FSB estava se preparando desde pelo menos 2019 para a invasão total da Ucrânia e havia quintuplicado de tamanho de lá até 2022. O verdadeiro objetivo do FSB não é proteger os interesses russos. A agressão contra a Ucrânia é, enquanto for preciso para a Rússia dominar a Ucrânia. Desde que Putin invadiu, o FSB evoluiu de uma organização civil para uma militar. O King's College de Londres afirma que agentes do FSB não estarão na linha de frente. Em vez disso, se envolvem em atividades muito mais malévolas, muitas vezes na retaguarda ucraniana ou russa. O FSB envia espiões à Ucrânia para coletar informações e apoiar o esforço de guerra russo. Na retaguarda russa, dentro da Rússia e na Ucrânia ocupada, agentes do FSB costumam participar do que a faculdade chama de filtragem de cidadãos ucranianos. Isso envolve identificar possíveis colaboradores e tentar remover das ruas qualquer pessoa que possa representar um perigo para a Rússia. O FSB pratica tortura, mineração de dados e inspeção de contas em redes sociais, tudo para obter o máximo de informações possível e apresentar provas para sustentar suas falsas condenações contra cidadãos ucranianos. Em resumo, o FSB virou um câncer na Ucrânia. Seu papel agora é ser uma força maligna que prejudica a Ucrânia, em vez de proteger a Rússia. Ao eliminar a instalação do FSB em Kherson, a Ucrânia acabou de desferir um golpe contra uma das organizações mais sombrias que a Rússia tem operando em seu território. A Ucrânia espera que oficiais do FSB tenham sido consumidos pelo fogo com os prédios. Cada oficial abatido é um espião russo profissional e bem treinado, difícil de substituir. Embora a maioria dos cerca de 100 funcionários do resort de Kherson tenha sobrevivido, eles perderam equipamentos de comunicação e talvez dados importantes. Isso cria oportunidades para a Ucrânia. Ataques futuros que o FSB talvez antes conseguisse prever agora podem ser realizados. Planos de atacar a Ucrânia fracassaram. Por um tempo, o FSB deixou de influenciar Kherson. Falando dessa região, parcialmente ocupada pela Rússia desde o início da invasão, a Ucrânia quer limitar ao máximo a eficácia da Rússia em Kherson. Eliminar a presença do FSB em Kherson é um grande passo. É mais uma de várias ações pouco divulgadas da Ucrânia para enfraquecer a Rússia em Kherson. A Reuters informou no fim de junho que o governador fantoche de Kherson, Vladimir Saldo, afirmou que os territórios ocupados pela Rússia estavam sem energia após ataques ucranianos à infraestrutura de combustível e energia. Em seu relatório de 20 de julho sobre o estado da ofensiva russa, o ISW afirmou que nem fontes russas nem ucranianas relataram qualquer movimentação terrestre em Kherson. Isso é bom para a Ucrânia. Isso sugere que um impasse já estava em vigor antes do ataque à instalação do FSB. Agora que essa instalação foi destruída, a Ucrânia pode ter aberto chances de contra-ataque. Isso permitiu fortalecer as defesas, enquanto soldados russos na linha de frente entraram em pânico e atrasaram ataques, após perderem comunicação com seus chefes da FSB. No final das contas, o que o SBU e sua unidade Alfa acabaram de mostrar para a Rússia é que ela não pode esconder nada da Ucrânia. Por mais que a Rússia esconda, a Ucrânia sempre descobre. Cerca de 100 funcionários do FSB descobriram isso da pior forma. Eles aproveitavam breves férias de verão na Kherson ocupada. Mas eles estão em guerra. A Ucrânia acabou de lembrá-los disso de forma letal. A Ucrânia costuma localizar o que a Rússia esconde e enviar drones para destruir. O mesmo ocorreu em Donetsk poucos dias antes do ataque em Kherson. A Rússia escondia um depósito de combustível em uma fábrica de concreto abandonada. A Ucrânia encontrou e lançou a Operação Inferno para destruí-lo. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Se você gostou desta análise sobre a recente vitória da Ucrânia sobre a Rússia no FSB, inscreva-se no programa sobre temas militares para conferir as novidades. Obrigado por assistir.